somos colegas no jornalismo na faculdade e mais à frente partilhamos de uma mesma rede de televisão, que no caso é a Globo, onde você ainda trabalha. Isso. E aí eu mencionava a minha humilde opinião, que eu percebo que um pouco do que acontece aqui no digital, esse movimento de comunidade, de senso de pertencimento, acaba replicando em algum tipo de comportamento um pouco diferente nesse jeito de fazer TV. E aí eu quero começar te perguntando como é que você enxerga essa realidade. Eu te agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui, né? Desde os nossos tempos da faculdade, gente envolvida aí com televisão e tudo mais. E sobre essa mudança, eu acredito que a gente está tentando se aproximar mais das pessoas e as redes sociais têm tido um papel muito importante nisso, porque elas acabam pautando muitas vezes o que a gente faz, né? Saiu na rede social uma denúncia, um vídeo que está aí circulando, né? Todo mundo no WhatsApp hoje, um vídeo que está circulando, ele acaba sendo motivo de uma reportagem mais investigativa, que você vai mais a fundo, além, né, daquele vídeo, vai procurar as autoridades. Então, acabou que virou uma ligação muito íntima entre as redes sociais e as comunicações em geral, tanto na TV quanto no rádio, na internet, até o jornal impresso, que hoje também está na internet, usa desses artifícios. E a linguagem da rede social, né, só por si você já tem o VC, o TB, as abreviações, já é uma linguagem mais próxima, é uma linguagem mais resumida, mais direta. E a gente acaba adaptando, às vezes, um pouco, não, claro, com esses, né, sufrágios da língua portuguesa, mas a gente acaba adaptando no jeito de falar, porque as pessoas querem uma conversa, elas querem que alguém conte para elas o que está acontecendo de um jeito que elas vão entender. Porque o jornalismo que a gente tinha há 10, 20 anos, nem é muito tempo, era um jornalismo que muita gente tinha dificuldade. E como hoje, por exemplo, a TV é aberta, né, tá aí para uma parcela grande da população de baixa renda, por exemplo, você tem que entregar uma informação mais destrinchada, de um jeito mais fácil, para as pessoas poderem compreender, porque esse é o objetivo da comunicação, né? É você se fazer entender da forma mais clara possível. E a rede social veio muito também com isso, né? Para ajudar, acho que deu uma alavancada nessa forma de fazer, de integrar e melhorar um pouco até a comunicação de todos nós. Eu gosto de brincar que antigamente qualquer profissional para se tornar bem-sucedido na sua carreira ficava sonhando com uma oportunidade de talvez ser entrevistado dentro do canal da Rede Globo. Então, né, digamos que é a grande rede, a TV que tem mais visibilidade, que tem uma grande audiência. A gente sabe quantos anos se fazendo um jornalismo com clareza, com muita intencionalidade, muita transparência. E hoje o que a gente costuma testemunhar é que cada um tem a sua própria televisão. Eu brinco assim, você tem a sua TV de bolso. Antigamente a gente sabe que a TV ia à frente e às vezes a gente recebia a informação, esperava pelo jornal para que essa informação chegasse. Hoje essa informação, se alguém está com o celular e com esse entendimento de que pode ser um repórter onde estiver para narrar essas notícias, isso torna o trabalho do jornalista de TV ainda mais desafiador, né, Lili? Contar essa história que às vezes já foi contada por várias pessoas de diversas formas aqui na internet. Mas eu não vejo assim como um desafio, eu vejo como um aliado, né? Essas pessoas que fazem esse material, que colaboram, a gente chama dos nossos colaboradores, né? Porque nem sempre a gente pode estar no local. Aquela pessoa que gravou, por exemplo, um acidente, ela estava lá na hora, ela viu, é o relato dela do que ela aconteceu. O que a gente vai fazer? A gente vai contar que a pessoa esteve lá, né, que ela presenciou aquele fato, só que a gente vai procurar saber informação da polícia, se tinha algum envolvimento, o que aconteceu, vamos atrás de outras testemunhas, vamos abrir um pouco mais o horizonte desse assunto. Mas eu acho excelente, porque a gente não tem como hoje estar em tantos lugares ao mesmo tempo. E, além do mais, a gente tem a possibilidade de ter informação de vários lugares
que geralmente não são os lugares que a gente mais vai, outras cidades, né? Então, isso facilitou muito a gente, o nosso trabalho. Eu me lembro que a primeira vez que a gente fez uma videochamada, era no Bom Dia Minas, foi com um senhor lá da cidade de São Romão, que fica mais para o norte de Minas. Que ele estava mostrando, falando sobre a cidade, como é que estava lá o tempo. A gente nunca conseguiria fazer isso em outras épocas, porque não tem uma equipe lá, o horário talvez não ajuda. Então, a dificuldade técnica, antes era um caminhão gigantesco para uma entrada ao vivo, era um caminhão enorme, com várias pessoas. Hoje a gente leva uma mochilinha pequenininha, né? Às vezes leva mesmo o kit do telefone celular e ainda conta com esse pessoal que colabora com o jornalismo. Eu acho que isso é maravilhoso, Lili. Eu comentava sobre isso, que ainda hoje eu percebo que algumas pessoas que estão começando a construir esse posicionamento, mais preocupadas em contar suas próprias histórias e construir o currículo de quem são aqui na internet, gravando vídeos, né, utilizando todas essas funcionalidades, às vezes ainda tem aquele mito assim, será? Só o meu celular mesmo vai ser suficiente? E a gente percebe que hoje, graças a esse celular, que é uma ferramenta incrível, igual você deu esse exemplo aí de São Romão e quantas tantas outras histórias se tornam possíveis de serem contadas na TV. Diminuiu um pouco a exigência da qualidade, mas em função da força de uma história. É isso que eu ia falar, porque antigamente a gente tinha uma rigidez muito grande. Na Globo você tem o padrão Globo de qualidade, que é o meu caso, que é onde eu trabalho. E era assim, você tinha que estar aquele enquadramento perfeito, a luz, tudo bonitinho. Hoje, ainda mais depois da pandemia, a gente só faz entrevista, muitas, né? A gente faz muitas entrevistas agora por videochamada. O entrevistado não tem muita noção de fotografia, não sabe o que ele vai botar no fundo, se a luz está boa ou não, mas às vezes a informação que ele vai dar é muito preciosa. Então isso já caiu por terra. Claro que a gente preza muito, né, pela estética, pelo enquadramento, uma fotografia legal, porque isso dá prazer em assistir, né? Torna o nosso trabalho mais prazeroso, mesmo que seja um assunto mais delicado. Mas não tem mais essa, assim, não está perfeito, não vai. Antes tinha, antes era tipo, não tá legal, vamos gravar de novo. Hoje não, é a notícia que é o mais importante. Não importa se tá um pouquinho escuro, um pouquinho desfocado, vamos embora. Lili, e uma coisa que é muito marcante na sua carreira são algumas reportagens incríveis e recentemente um Globo Repórter que realmente emocionou muita gente. A internet tem esse poder, assim, a gente pode causar experiência a partir daquilo que a gente narra. Como é que é viver uma experiência desse tipo e conseguir trazer para a tela, que eu percebo que às vezes a gente tem a sensação que está experimentando aquilo junto com você, essa arte de contar a história, de nos colocar dentro da narrativa. É uma coisa que eu falo que você tem que viver, né? Aquilo que você está trabalhando ali não é só fazer uma reportagem, eu não estou ali só para fazer o meu trabalho, eu estou vivendo aquele momento. Então, é muito verdadeiro, você tem um trabalho de entrega ali, né? Você está conhecendo as pessoas, se relacionando com elas, deixando que elas abram os corações para te contar as histórias. É um perfil muito diferente do que a gente faz no dia a dia, porque exige que você dê às pessoas um pouco mais de espaço, um pouco mais de tempo, para que elas se entreguem a você, para que elas abram os corações e fiquem à vontade em te contar a história, esqueçam que estão sendo filmadas. Em muitos casos, o cinegrafista ele também tem que ter essa malícia, assim, de não ficar direto na pessoa, né? Porque às vezes ela pode ficar um pouco tímida e tal, não ficar tão à vontade. Mas eu acho que o segredo é você se entregar e viver aquilo. É realmente, olha, eu estou aqui, eu estou pegando nessa pedra aqui, olha, ela é dessa cor, tem essa textura, ai, comi isso, tem o gosto disso. É você mostrar para quem está te assistindo que você tá ali, é bom, não é ruim. Teve coisas que eu provei que eu achei forte, teve coisas que eu provei que
Eu achei que não eram para o meu perfil. Tirar leite, por exemplo, era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. E foi assim, eu assumi todos os meus lados ali, né? De coisas que eu não sabia fazer, coisas que eu não tinha experimentado. E eu acho que isso que é o bonito, você mostrar para quem está em casa que você está ali também, como se fosse aquela pessoa, conhecendo pela primeira vez. Olha, eu vim aqui mostrar para vocês, mas eu também tô aprendendo, né? Tamo junto. E é isso que eu acho que faz a diferença. E eu acho que uma coisa linda que a gente percebe nessa construção das histórias que alguns profissionais conseguem fazer, que é ser naturais e espontâneos, né, Lili? Antigamente, você colocou, né, tinha aquele formato, aquele padrão, o cabelo é mais ou menos assim, a roupa não pode chamar a atenção, não é você que é importante, sim a notícia. E a gente está bem mudando essa realidade completamente diferente. É, totalmente. Porque hoje a notícia é o mais importante, mas você tem que estar ali à vontade também, né? Eu fico lembrando das reportagens que eu fazia quando eu comecei. Eu tinha que falar de um jeito assim meio que intelectualizado, né? Você tinha que usar umas palavras assim bem difíceis. Aí eu falei, gente, pra que isso, né? É, as coisas vão melhorando, graças a Deus. Mas mudou muito o jeito da gente conversar, porque hoje é uma conversa. Você está ali, a pessoa está sendo gentil de te assistir, de te dar audiência, você tem que retribuir da melhor forma possível. E mudou o jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito de você se posicionar. Hoje você anda para lá, para cá, gesticula, brinca, ri, conta piada, conta caso. Né? Antigamente, nossa senhora, você só ficava parado assim, olhar para um lado e para o outro. Tem até uma história engraçada que eu vivi quando eu estava lá em Uberlândia. A gente foi entrevistar, tá no YouTube, essa história é maravilhosa. Eu fui entrevistar a Perla Paraguaia, que é uma cantora famosa, né? E a gente estava sentado assim na mesa, era aquela mesa triangular, todo mundo assim arrumadinho, eu e o outro apresentador, Alex Garrido, a gente estava apresentando o jornal. A Perla começou a levantar e dançar. E a gente, assim, sem saber o que a gente fazia, com a roupa de baixo descombinando da de cima, porque só aparecia o blazer. Então a gente ficou assim, sem saber o que a gente fazia, sabe? Foi bem engraçado. Que mostra que hoje, se fosse hoje, eu levantaria, brincaria com ela, e a gente se divertiria ali da mesma forma. Então, ainda bem que as coisas estão mudando. Não, e eu lembro quando fui visitar no Rio, me surpreendeu quando eu estive no estúdio. E na época, acho que era o RJ ainda, que a Ana estava, e ela fazia tudo sem teleprompter. E aquilo para mim foi, nossa, mas como assim, né? Ela dá conta de vai lá e se vira. Já era um anúncio do que estava por vir, né, Lili? Apresentadores que não são mais leitores de teleprompter. Estão por dentro do que estão falando e envolvidos e participando da conversa. Uhum. Hoje, claro que tem muitas questões envolvidas nisso, principalmente em relação ao tempo, que você tem que ter para você até dimensionar o tempo que você vai usar ali para ter o jornal. Mas hoje eu fico muito mais à vontade em mudar o que está escrito, em falar da minha cabeça, em improvisar e acrescentar coisas. E às vezes eu estou conversando com um repórter, ele encerra e fala assim, mas espera aí, me conta mais uma coisa. Tem muito diálogo entre a gente, né? Porque a vida da gente é assim. Não é eu te pergunto, você me responde, acabou. Se eu tiver mais uma dúvida, eu vou te perguntar. E assim vai. Né? Porque eu acho que isso contribui muito para a comunicação, para o nosso trabalho, para que as coisas sejam mais naturais. Você tocou no ponto das pessoas se sentirem muito intimidadas na frente das câmeras. E eu hoje faço um trabalho justamente de ajudar nesse processo de dizer, a câmera não vai fazer nenhum juízo de valor, esse juízo pode até acontecer depois. Você sente que, às vezes, esse bate-bola que a gente faz com o entrevistado antes de propriamente acontecer a entrevista é um momento onde a gente consegue realmente empoderar essas pessoas de que o discurso é mais importante do que qualquer tipo de julgamento que virá depois? Olha, o que eu tento fazer quando eu vou entrevistar alguém, né, ao vivo, assim,
eu pergunto para a pessoa assim, olha, se está tudo bem, se está tranquilo, a gente vai falar sobre isso, isso e isso. Não precisa ficar preocupado se você tropeçar, se tiver algum problema. Eu me viro, a gente vai desembolando. Eu tento deixar a pessoa mais tranquila possível e confiante, né? Para que ela também consiga se comunicar da melhor forma. Porque eu sei que não é todo mundo que está preparado para uma entrevista ao vivo e, às vezes, num veículo que tem uma audiência muito grande, né? Às vezes a pessoa está lá ainda dando a entrevista, aí o telefone dela começa pim, 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 o pessoal mandando mensagem, tô te vendo. Então, as pessoas, elas, às vezes, elas ainda têm um pouco de dificuldade. Mas o que eu tento é acalmar, olha, fica tranquila, você só vai falar o que você souber. Se não souber, a gente muda de pergunta, eu faço outra pergunta e a gente vai. Claro que isso vale para entrevistas sobre assuntos, assim, de serviço, assuntos que não são como, por exemplo, uma investigação, né? Algo relacionado ao poder público, que às vezes você precisa até mesmo cobrar daquela pessoa alguma informação sobre aquele assunto. Aí é um pouco diferente, né? Você está ali para saber a informação, mas de qualquer maneira eu sou gente boa, falo assim, ó, fica tranquilo, você vai falar o que você puder falar e eu vou te perguntar, se você não puder falar, você responde que não pode. E é isso. Lili, ao longo da carreira, tem até várias pessoas perguntando aí se tem alguma história, algum momento, alguma reportagem que tenha te marcado muito e que você até hoje lembra do momento de construção, de todo o resultado, de toda a projeção que ela teve. Olha, tem uma matéria, claro que, por exemplo, as tragédias, elas são clássicas na vida da gente, né? Porque tragédia sempre marca muito, a gente lida com sofrimento e a gente sofre também, como foi o caso de Brumadinho. Eu fui a primeira equipe a chegar lá e ver aquilo tudo e fiquei ao vivo horas, horas e horas. Só que ali eu estava tão concentrada no que eu estava fazendo que eu conseguia visualizar o que estava acontecendo, eu tinha que apurar as informações. Mas quando eu cheguei em casa, eu chorava, 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 chorava. E no outro dia eu lembrava e chorava, chorava, chorava. Durante muito tempo, aquilo ficou muito intenso dentro de mim. Mas eu não gosto de me lembrar como uma matéria que me marcou, porque a tragédia sempre marca, né? Então, uma das matérias que eu mais tenho, assim, uma satisfação mesmo de ter feito é uma matéria sobre o Caboclo d'Água. É uma lenda que tem aqui, aqui perto, foi lá em Barra Longa, que é perto de Mariana, que tem por lá, assim, que de noite vem um caboclo do rio e pega as criações, as plantações. Então, quando morre uma vaca, um porco, quando some, eles falam assim, foi o caboclo d'água. E aí a gente foi nessa cidade porque estava sumindo um monte de coisa e eles botaram um anúncio, dando dinheiro. Procure-se caboclo d'água, oferecemos 10 mil reais de dinheiro para quem encontrasse o caboclo. E a gente ofereceu essa matéria para o Jornal Nacional. Eu falei, gente, como é que eu vou contar essa história no Jornal Nacional? Pensa, uma coisa surreal, né? Aí eu fui para lá, fiquei 2 dias lá, entrevistando o povo. E as pessoas falavam comigo sobre isso, tipo, levando muito a sério. E não eram só as pessoas que fizeram o cartaz, que publicaram o Procura-se dando a recompensa. Era qualquer pessoa, a Dona Maria, o seu João, todo mundo sabia da história, todo mundo estava preocupado. E tinha gente que falava assim, eu vi, ele é assim, assim, assado. E a gente contou essa história de um jeito tão legal que ela foi para o JN no sábado. Segunda-feira, Ana Maria Braga repetiu um tanto de vezes e foi parar em tudo quanto é jornal, todos os sites, sabe? Deu tanta repercussão. O prefeito fez uma estátua do Caboclo d'Água lá na porta da cidade. E eu achei muito legal. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque é a capacidade que a gente tem de transformar uma coisa banal, uma coisa simples, uma coisa do nosso cotidiano, em uma matéria que ganhou muito destaque pela curiosidade e pela simplicidade das pessoas, né?
em acreditar em mim, se terem essa crença. Então, essa foi uma das matérias que eu fiquei muito feliz em fazer. E eu gosto de me lembrar de coisas assim, de coisas alegres, de coisas que me deram prazer, que me divertiram. Eu curti estar lá entrevistando as pessoas, né? Essas outras tragédias são importantes na nossa carreira, mas é muito doído. Eu acho que a gente tem que guardar como experiência, como cobrança para caso aconteça alguma outra coisa, mas eu prefiro guardar mais, assim, com mais amor, as coisas mais felizes. Nossa, eu acho que você tem toda a razão, e esse é um dos motivos pelos quais eu acabei deixando a TV, era exatamente isso. Você contou assim, aquela hora que a gente está lá na frente da câmera, eu não sei o que que acontece, mas a gente está tão governado do objetivo de levar a notícia da forma mais objetiva, mais clara, imparcial, né, que a gente busca tão sonhada em imparcialidade, mas eu comecei a voltar para casa, e como você disse, e levar aquilo para mim. E aí eu falei, não, chegou, notícia triste não, deixa eu definir a minha programação. Como é que é o seu posicionamento hoje nas redes sociais? E até queria puxar aquele assunto que a gente tinha conversado sobre a coisa da pandemia, assim, da nossa responsabilidade. Você passou por isso, tá? Até quando a gente conversou, você ainda estava com alguns exercícios para retomar. E eu percebo o que me dói, eu acho triste, tanta irresponsabilidade, principalmente dessa geração mais jovem, que não faz ideia de que os jovens saudáveis, que se cuidam, que têm imunidade tranquila, também sofrem as consequências disso. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, eu tento colocar coisas que vão, assim, deixar o dia da pessoa melhor, sabe? Porque já está tão cheio de coisa negativa, a gente já está vivendo um período tão negativo, então às vezes eu coloco uma coisa, curiosidade lá da TV, uma coisa que aconteceu que eu achei interessante, uma foto bacaninha, nada muito denso nem profundo. Porque eu sei, por exemplo, que eu tive coronavírus e foi horrível, então eu não quero ficar falando disso mais, eu digo assim, nas minhas redes sociais, porque eu já vivi isso e foi uma experiência que eu quero passar. Chega, sabe? Mas eu faço questão de deixar esse alerta para as pessoas, porque eu tive um coronavírus considerado aí leve, mas até mesmo quem tem a doença da forma leve, não é leve. Eu fiquei sem olfato, estou até hoje, já tem mais de 3 meses que eu tive coronavírus, ainda estou sem olfato. Minhas cordas vocais, uma delas ficou paralisada. Tive que fazer muita fonoaudiologia para recuperar, e é o meu instrumento de trabalho. Então, pensa assim, eu fiquei, meu Deus, às vezes quando eu ia falar, o S, o ar do S, saía assim, então eu não conseguia falar direito. Tô sem um paladar ainda, um paladar meio estranho ainda. Fiquei com muita dor no corpo, foi muito ruim. E eu não entendo o que as pessoas têm na cabeça até hoje. O que é que faz com que seja tão difícil as pessoas cumprirem as regras, né? Serem empáticas umas com as outras. Porque o tanto de festa aqui em Belo Horizonte que a gente tem visto, o tanto de gente andando na rua sem máscara, as pessoas que acham que não está acontecendo nada, né? Hoje a gente mostrou uma reportagem falando que as pessoas mais jovens estão ocupando mais leitos de UTI do que as mais velhas. A vacinação tem contribuído para isso, mas a falta de responsabilidade e de empatia também. Então, eu discrimino muito essas pessoas, porque eu acho que é uma falta de responsabilidade, falta de amor próprio, falta de amor ao outro. Você pode se responsabilizar por si, mas você pode contaminar uma pessoa que pode contaminar a família dela inteira. Outro dia eu entrei no elevador aqui no meu prédio e aí aqui só pode entrar uma pessoa ou uma família, né, por vez. Não é, a regra não é para me ficar misturando gente de apartamentos diferentes. Aí, de repente, eu parei na portaria e tinha um senhor na porta. Ele falou assim, eu falei, o senhor, por favor, aguarde aí um minutinho que o elevador já volta, só vou até a garagem. Eu acho que ele não ouviu e entrou. Ele estava sem máscara.
Aí eu virei para ele e falei assim, o senhor tá sem máscara? Ele falou assim, eu vou só ali na casa da minha filha. Eu falei, o senhor já tomou a vacina? Ele falou, já, as 2 doses. Aí eu falei para ele, pois eu não tomei ainda. Então, assim, ele já estava protegido, tomou as 2 doses da vacina, o que não significa que ele não pode pegar a doença, mas ele não se preocupou em nenhuma hora com quem estava ali do lado dele, se ele podia transmitir, passar alguma coisa, o que podia acontecer com as outras pessoas. E eu acho que esse pensamento é o pensamento de muitos jovens que estão aí, não estão se preocupando, quero ser feliz hoje, problema do amanhã. Né? Isso é muito triste e é o que eu todos os dias é a notícia que eu dou é essa. Por isso que eu acho que eu quero assim, me livrar um pouco nas minhas redes sociais de tanta coisa pesada, porque todos os dias a gente tem falado, desde o início da pandemia, é muito denso o que a gente fala, é muito pesado, é gente morrendo todos os dias, são famílias inteiras às vezes, né? É família que não tem, sabe, mais ninguém para contar, a pessoa de repente perdeu a família inteira, é muito cruel. A gente fica nessa angústia muitas vezes, né? Mas que legal você dar esse exemplo, né? Às vezes te incomoda tanto que é melhor falar, né? Talvez se não tivesse falado, eu tinha voltado para casa pior. Não, eu falo. O pior de tudo é que eu falo e às vezes eu recebo respostas que não são tão legais, né? Já entrei no elevador, pedi para o moço colocar a máscara, ele olhou para mim e falou assim, você está falando comigo? Eu achei que ele me dá um soco na cara, mas é mais forte do que eu e eu acho que faz parte do nosso papel, né? Todo mundo tem que se vigiar. Não dá pra gente olhar para uma pessoa que está fazendo tudo errado e achar que está tudo bem, porque ela está comprometendo a sua vida também. É esse o ponto do maior egoísmo. Eu não consigo, além de não ser empático, eu só estou enxergando meu próprio umbigo e tá tudo bem, não me incomodo nem se o outro se incomoda. Uhum. Você percebe que esse excesso de informação, talvez essa facilidade da gente estar em qualquer lugar, e as pessoas estão se tornando um pouco, como eu vou dizer, mas uma sensação de que a vida está valendo pouco, parece, né? A instantaneidade de uma necessidade de eu estar muito feliz e viver entusiasmadamente agora, que é o que mais importa. Eu acho tão engraçado, porque às vezes eu vejo amigos, as pessoas que eu conheço, fotos na rede social, todo mundo sem máscara. Aí eu fico assim, gente, onde que essas pessoas estão vivendo, né? Que planeta que essas pessoas estão vivendo? Dá vontade de mandar uma mensagem para eles assim, isso aí é foto de 3 anos, né? Do ano retrasado, onde vocês estavam? Eu não tenho coragem de ficar botando foto, eu com um monte de gente sem máscara na rede social. Eu acho isso uma falta de educação diante do que a gente está vivendo hoje, sabe? Então, eu não sei, as pessoas estão muito diferentes do que eu penso ou então eu estou fora do lugar, não é possível. Lili, eu percebo que a maioria das pessoas que ainda não conseguem contar suas próprias histórias por aqui, serem os apresentadores das suas televisões de bolso, se dizem tímidas. Eu contei ontem, eu acho, que eu sou extremamente tímida, apesar de ter sido apresentadora, de ter sido âncora, repórter, com algumas aparições nacionais, Globo News. E cada um desenvolve um mecanismo. Eu lembro que na época da faculdade, você era alguém com um perfil mais tímido, né? Poucas amigas, não tinha assim esse jeito tão extrovertido que hoje a gente vê na TV, vê nas suas reportagens. Por dentro, a Liliana ainda é tímida ou criou uma certa estratégia técnica e pela profissão? A Liliana repórter é uma e a Liliana que não está com o microfone ou que não está com a lapela apresentando o jornal, continua tímida? Não, eu melhorei bastante. Realmente, eu fui uma criança tímida, fui uma adolescente tímida. Na faculdade, eu também era bem quietinha, assim, nunca fui uma pessoa, né, agitada, assim. Mas eu acho que o trabalho me fez desenvolver isso. Porque eu tinha que fazer uma reportagem, tinha que entrevistar as pessoas. Às vezes você tem que entrar ao vivo. Eu acho que o que mais me fez quebrar essa timidez era que eu tinha que entrar ao vivo de um lugar que tinha um tanto de gente me olhando o tempo inteiro.
e alguém assim no meu ouvido, vai, faltam 30 segundos, seu coração disparando, aí você tem que, tipo, esquecer que tem toda aquela multidão ali e tem que falar. Então eu fui meio que acostumando com essa sensação de é o meu trabalho, eu tenho que melhorar, eu tenho que perder essa timidez. E essa prática do dia a dia ajuda bastante. Porque quando você tem que participar de uma entrevista coletiva, você tem que fazer uma pergunta, você tem, nem que seja uma pergunta idiota, eu falo assim, eu tenho que perguntar qualquer coisa, mas eu tenho que participar dessa entrevista, tenho que fazer qualquer pergunta. Então, isso me ajudou bastante a melhorar essa desenvoltura. Eu faço fonoaudiologia desde quando eu estava na faculdade, então já tem muito tempo, e eu acho que isso é uma prioridade na minha vida, eu acho muito importante para a dicção, para você entender a linguagem, o seu corpo, se você está gesticulando muito, se você tem algum tique, assim, se você tem alguma coisa que atrapalha a sua comunicação. Mas é prática, né? Você tem que praticar para você melhorar. Quantos anos, Lili, já na TV? Olha, de Globo eu tenho... vou fazer 20 anos de Globo esse ano, em dezembro. E de TV eu tenho uns 22, assim, é muito tempo, né? E você se vê, a Liliana, fazendo outra coisa que não ser hoje essa grande autoridade na sua área, né? Gente. Que eu percebo que constrói histórias incríveis mesmo, eu me emociono e me sinto honrada de falar, sempre quando aparece, eu falo, Liliana, minha amiga. Porque eu acho incrível alguém fazer algo com tanta paixão. É aquela coisa assim, eu sou muito perfeccionista, eu exijo muito de mim. Mas eu treino, como você falou, há muitos anos treinando, eu testo, eu já sei como é que eu fico mais à vontade. E se eu tenho paixão, tesão pelo aquilo que eu estou fazendo, flui, vai. Aí você se imagina fazendo uma outra coisa? Não, eu não sei fazer mais nada. Eu acho que eu aprendi a fazer isso, né? Era uma coisa que eu gostava na faculdade, eu investi e aprendi a fazer. Hoje eu adoro o que eu faço, até eu falo que eu vou para o trabalho dar uma descansada, porque em casa, com o menino, com a casa inteira, você fica cheio de coisa para fazer. Eu vou ali no trabalho descansar um pouquinho, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, é uma coisa que eu gosto, mas eu aprendi a gostar também. Então, eu não me imagino agora fazendo outra coisa. Eu acho que essa coisa de contar a história, de informar, de estar por dentro de tudo antes de todo mundo, poder elaborar como você vai contar aquilo para as outras pessoas, é apaixonante, é muito apaixonante. Então, por enquanto, eu vou continuar nessa vida aqui. Então, tem um tanto de gente perguntando aqui se a Lili volta para o Bom Dia Minas ou se vai ficar definitivamente no MG5 Edição. A Mara volta, eu vou voltar, gente. A Mara deve voltar aí em setembro, outubro, da licença maternidade, aí eu tô de volta para as manhãs. E aí, essa história das manhãs, Lili, eu durante algum tempo apresentei o Bom Dia e sei como é que é essa história de acordar de madrugada e você tocou no ponto, né? Tem uma família, tem um filho. Como é que fica essa rotina? Muda tudo com todo mundo e aí adapta o horário? Que não deve ser nada fácil. Para apresentar o Bom Dia, que horas que a Liliana chega? Eu chegava. Tem uma ilusão, né? Ver a Liliana bonita, pronta e acha que chegou aquela hora. Gente, é muito cruel. Eu chegava lá 4h30. Então eu tinha que acordar 3h30. E aí me aprontava e ia. E saía de lá por volta de meio-dia. Mas eu tinha que dormir 7h30 da noite. Então, meu dia, quando dava 5 horas, assim, meu dia já estava mais ou menos terminando, porque eu tinha que dar banho em menino, jantar, arrumar tudo para outro dia, para 7h30 eu estar na minha cama. E é muito difícil, porque com criança, tem dia que o menino dorme, tem dia que não dorme, tem dia que está mais agitado. E 1 minuto que eu perdi, eu já ia ficando ansiosa, né? Você tem que dormir, é tipo uma obrigação. Muda muito a rotina. Mas o Bom Dia é um jornal muito bacana, são 2h30 de jornal.
que é um jornal mais conversado, é um jornal mais que você troca mais informação, é o que está acontecendo ali ao vivo. Você tem essa capacidade de improviso o tempo inteiro, que ajuda muita gente na nossa profissão, né? Você está vendo ali, você tem que já... Às vezes eu tinha que lembrar de coisas que aconteceram relacionadas àquela cena, aquele fato, uma operação da polícia. Aí eu tinha que lembrar que, semana passada aconteceu também uma ali perto. Então te obriga a ter essa coisa assim, de ficar sempre ligado no que está acontecendo com mais intensidade, porque a qualquer momento você pode precisar daquela informação. Mas é uma rotina muito diferente, que exige um pouco mais de disciplina, porque os seus horários eles têm que ser aqueles. Eu, pelo menos, eu preciso dormir 8 horas. Né? Então eu tinha que dormir 7h30, senão não dava a conta certinho para eu estar satisfeita com o meu sono. Mas não é brincadeira, não. Então, respondendo as pessoas, lá mais pra frente, aí volta assim, bom dia, Minas. Isso aí. Oi, Li, conta mais pra mim, como é que tá essa rotina de conciliar duas funções, né? Porque você não deixou de ser repórter para assumir esse papel de apresentadora. Você percebe que você se realiza mais na reportagem, hoje você ama as duas coisas. Como é que fica o coração dividido nessas duas funções? É um coração bem dividido mesmo, porque eu gosto muito de apresentar, mas a reportagem também é muito encantadora, né? Você está ali no local, você está contando o que está acontecendo. São duas coisas que eu acho que elas têm que caminhar juntas, até porque quando você está ali fazendo matéria e também apresentando, você está mais perto do povo, você está mais perto da cidade, do que está acontecendo, do dia a dia. Acho que são duas coisas complementares. Aliás, não são complementares, elas são muito importantes, principalmente para quem está apresentando. É bom você ir para a rua, é bom você ter esse contato com as pessoas, né? Para você não ficar um pouco fora da realidade, só lá naquela caixinha, contando o que está acontecendo. Eu gosto bastante e acho que é importante não só a reportagem, a apresentação, a edição, a construção do processo todo, né? Quando você faz parte disso tudo, você sabe tudo o que acontece do seu trabalho. Tem mais facilidade quando tem algum problema, você consegue resolver de uma forma mais tranquila. Você tem uma segunda, sabe? Você tem um plano B se acontece alguma coisa, você sabe como é que funciona aquela engrenagem. Então, acho que tudo tem que se complementar, não dá para fazer uma coisa ou outra coisa. Você tem que tentar misturar, fazer o quanto mais coisas melhor. Você tocou no ponto do Jornal Nacional e todo mundo, principalmente quem é repórter e que está na rede, seja numa afiliada ou mesmo na Globo, sonha com essa possibilidade dessa aparição. Você lembra qual foi a primeira reportagem sua que deu o Jornal Nacional? Lembro. Eu trabalhava numa afiliada da Globo que se chama Rede de Integração. E eu estava em Divinópolis. Teve um assalto a caixas eletrônicos na cidade de Tiros. Olha que coisa engraçada. A cidade chamada Tiros teve um tiroteio, né? Destruíram várias caixas eletrônicos lá. E aí a minha chefe na época falou assim, vai para lá. Era longe, dava umas 4, 5 horas de viagem. A gente chegou lá na cidade, fizemos a matéria e tal, já era tipo no meio da manhã. Aí beleza, passou. Aí quando no início da tarde a gente estava acompanhando a polícia, ela me ligou e falou assim, o JN quer a sua matéria. Eu quase caí para trás, assim. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Como se fosse uma matéria muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Mas aí eu pensei, bom, eu vou fazer aqui o que eu tiver que fazer e vou conversar com eles, se eles quiserem que eu acrescente alguma coisa. Aí liguei para o pessoal do Jornal Nacional, conversei com eles, falei o texto que eu ia gravar. E aí foi tranquilo. O mais louco é que lá não tinha equipamento para geração, que é quando você envia o material
como se a gente pegasse um vídeo do WhatsApp e mandasse para outra pessoa. Lá não tinha a torre, não tinha escritório da televisão. Então a gente tinha que ir para uma torre de TV, tipo uma torre da Rapunzel mesmo, que ficavam alguns equipamentos lá. Veio um técnico de outra cidade com um aparelho só para enviar a matéria para o Rio de Janeiro. E tinha uma TV que a gente conseguia assistir o jornal. Eu estava com um cinegrafista que não é mais cinegrafista hoje, mas trabalha lá ainda, ele chama Walter Vilela. E aí tinha uma televisãozinha que a gente conseguia assistir lá, que só dava para ver metade. Ela era invertida. A parte de cima era embaixo e a de baixo era em cima. E aí a gente foi, a matéria passou quando era a Fátima Bernardes e o Bonner, quando eles falaram sobre a matéria, leram lá, chamaram a matéria. Eu e o cinegrafista, a gente se abraçou e a gente começou a chorar, porque foi muito emocionante, assim, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho. Para chegar nessa torre, eram 50 quilômetros de estrada de terra. Então, a gente, assim, não foi uma coisa fácil. Além de passar todo o perrengue de entrevistar as pessoas que estavam com medo, a cidade, era um tiroteio. A gente ainda tinha o deslocamento, tinha que mandar o negócio numa torre lá em cima e tal. E a gente começou a chorar na hora que a matéria foi ao ar, que a gente só viu metade da TV. E foi assim, foi em 2006 essa matéria e foi muito marcante, assim, foi muito legal. Essas emoções mantêm a gente mais vivo com vontade de querer um próximo desafio, né? Depois também não ficou muito tempo em Divinópolis. Era Divinópolis? Não, era em Divinópolis. Depois eu ainda fiquei mais um tempo e em 2007 eu fui para Uberlândia e em 2007 mesmo eu voltei para BH. E como é que é esse relacionamento? Nem todo mundo sabe, né, desse processo todo que uma reportagem leva para ser desenrolada. E eu sei que você tem alguns grandes parceiraços nessa relação com o Jornal Nacional, que são os editores que realmente são incríveis. Eu tive uma experiência aí na Globo Minas e sei o quanto eles são cuidadosos com a gente e ajudam nesse processo. Como é que é esse trabalho todo feito, às vezes, tecido, né? A várias mãos, esse relacionamento? A gente tem o pessoal da produção, que são as pessoas que estão ali, né, de olho em tudo que está acontecendo, vão sugerindo as pautas para os editores, e eles que vão agendar o local das gravações, vão apurar o que está acontecendo mesmo, né? Essas informações, por exemplo, de coronavírus. Quantos mortos? Hoje a gente teve a liberação de mais horários, ampliação de horários dos bares. Eles ficam por dentro de tudo que está acontecendo e eles oferecem essas reportagens, essas sugestões para os editores-chefes. Cada jornal tem um editor-chefe, que é a pessoa responsável em organizar, ver que horas cada matéria vai ser exibida, o que vem primeiro, o que vem depois, como que vai ser a abordagem de determinada matéria. E ele vai dar a orientação para os outros editores construírem essa matéria junto com os repórteres, né? O repórter vai para a rua, vai fazer as entrevistas, vai gravar a passagem, que é a hora que ele aparece lá na tela. E os editores vão ajudar a construir esse texto. Por exemplo, não é que eles vão escrever o texto ou que eles vão, né, censurar, fazer alguma coisa. É como se eu escrevesse o meu texto ali, a minha reportagem. O editor vai dar uma olhada, ver se não tem nenhum erro de português, se está tudo certinho, e se é mesmo daquele jeito que o editor-chefe tinha pensado, ou então se a gente pode usar alguma outra coisa, chegou uma informação nova, ele vai ajustar ali o texto de acordo com as orientações, vai finalizar a reportagem, montar na ilha de edição com o editor de imagem, e depois o editor-chefe dá uma revisada e vai para o ar. Basicamente, em linhas gerais, é assim. Quanto trabalho que isso vai para no final a gente assistir alguns minutos. Tem hora que nem chegam a ser minutos, né? Uma matéria grande tem 2 minutos. Essa capacidade de síntese é algo que a gente treina. Tem hora que as pessoas dizem assim para mim: nossa, Maria, como é que você consegue simplificar e contar uma história? A gente acaba sendo treinado, né? A falar
o que é relevante e importante sem necessariamente tomar muito tempo. E na vida da gente acaba sendo assim, né? Vem alguém te contar um caso, a pessoa demora muito, você já fica impaciência, fala assim, vai, gente, conta esse caso logo, edita esse caso. Desenrola isso aí, né? Eu imagino que devem ter várias pessoas assistindo a gente aqui que talvez queiram ser jornalistas, talvez sonhem ainda, porque na época que a gente estudava, a maioria pensava, ai, será que eu vou poder estar na TV? Era esse o sonho. A gente sabe que a gente tem a internet hoje com grande possibilidade, mas a TV ainda tem um certo glamour. Que orientação, que mensagem você deixaria para essas pessoas, sendo um exemplo de alguém que é bem-sucedida naquilo que escolheu fazer? E que mais importante, eu também sou dessas, assim, fono a vida toda, desde a faculdade, e continuo, porque não tem mágica, eu não falo bem, porque eu nasci com isso maravilhoso. Eu tinha voz de criança quando eu comecei, assim, era difícil. Nossa, minha voz era horrível. Pois é, eu acho que é isso, assim, se você tem esse sonho, primeiro eu acho que as pessoas precisam conhecer como é esse trabalho, né? Lembrando que trabalhamos aos feriados, Natal, Réveillon, Carnaval, todos os feriados trabalhamos fins de semana, porque eu não sabia disso. Quando eu estava lá na faculdade, eu cheguei para fazer meu estágio, aí a minha editora-chefe falou assim, não, sábado você vem até tal hora, gente, tem que trabalhar todos os dias, porque todos os dias tem coisa acontecendo, né? E você tem que ter, assim, essa coisa do português muito afinado, a leitura ela é muito importante para todas as profissões, mas eu acho que para o jornalismo mais ainda, porque você vai estar diretamente ligado a isso, né? Então, a leitura te ajuda muito no português. E seguir os seus sonhos. Se você tem vontade, você tem que ir atrás, né? Vai atrás, tem que vestir a capa da cara de pau, né? Ir lá, bater nos lugares, oi, eu queria conhecer, queria passar um dia, tem locais que tem programa de visita, né? Hoje está todo mundo na rede social, tenta contato com as pessoas que você admira, que você acha que tem muito material na internet que você pode fazer. Então eu vejo isso. Eu tenho um amigo meu que ele é novinho, ele começou a fazer jornalismo agora. E ele tem o Instagram dele, ele usa como laboratório, sabe? Ele dá as notícias no Instagram, ele já vai se preparando aí. Eu não sei, vai que uma hora ele quer ir para a TV, ou então o canal dele se torna um canal mesmo de notícia. A internet hoje ela oferece mil possibilidades, né, para quem está começando, mas eu acho que o principal é você ir atrás de informação. O que você precisa para começar, né? Você tem que estudar, saber falar um pouquinho, você tem que saber se expressar e ir atrás de quem você admira, porque com certeza o não é garantido, então você não pode desistir. Tem que continuar tentando. Se esse é o seu sonho, vai em frente, que uma hora vai dar certo. Ô, Lili, tem grandes pessoas hoje que construíram grandes audiências, se a gente for pegar em números com audiências superiores até à TV em alguns casos, fazendo o seu trabalho aqui na internet. É uma vitrine maravilhosa. A gente hoje tem a possibilidade, não precisa sonhar com o estágio na TV para você ter uma reportagem para a hora que você vai procurar o editor, me dá uma chance, minha fita está aqui. Então, hoje a gente tem milhares de canais, cada um com o seu, né? Então, eu acho que a internet hoje ela veio com muita força. A gente precisa pensar na internet, primeiro de tudo, né? Você hoje assiste a televisão, o jornal, para saber o quê? Você assiste para confirmar o que você já viu na internet. Porque às vezes o que vai passar, a não ser que aconteça alguma coisa ali ao vivo, e também tem a questão da credibilidade, né? Hoje, com tanto de fake news, você vai ligar a TV para saber se aquilo é verdade mesmo. Mas já passou na internet, já está todo mundo falando, né? O seu canal pode ser uma fonte de informação também. Então, para quem sonha com a TV, por exemplo, vai treinando na internet, que eu acho que é uma boa ferramenta.
Um excelente treino, né, Lili? É E hoje, excelente. não só para o treino, e aí a gente pegou nessa expectativa de jornalistas, mas qualquer profissional que quer ser um pouco mais reconhecido, melhorar a reputação, ter uma procedência com essa autoridade, esse posicionamento claro, a internet está aí para É, você construir e contar a sua história. esse menino que eu estou contando para vocês, que ele acabou de entrar na faculdade de jornalismo, quando começou a pandemia, ele começou a fazer lives. Assim, eu acho que ele é um menino muito focado no que ele quer isso mesmo. Mas ele começou a fazer lives, por exemplo, com os médicos que ele via que davam entrevista na televisão. Ele mandava mensagem, convidava e fazia live com os médicos para explicar coisas da pandemia. Começou a fazer live com repórteres, jornalistas de várias televisões. Então, gente, é aquela coisa, você tem que dar o sangue, né? Se você tem isso na sua cabeça, olha, eu quero mesmo isso, é cara de pau às vezes. A gente tem que ser um pouco cara de pau e ir atrás. Lili, tem alguma história ainda que você tem vontade de contar? Algo que ainda está... Você teria vontade de talvez transformar numa reportagem ou um documentário, algo maior? Algum que você admira? Alguma coisa nesse sentido? Ah, eu não sei, ainda assim, eu gosto muito de falar sobre lugares, né? De lugares que a gente. Minas Gerais é um estado muito rico, né? A gente tem muita coisa para contar aqui. Então, eu ainda quero fazer coisas, por exemplo, no norte de Minas, que eu acho que não é tão destacado e que tem muita coisa legal que a gente poderia contar. Eu não sei, ainda tem uns projetos, não posso contar coisas para vocês agora, mas ainda tem uns projetos assim que eu acho que eu mais eu gosto de fazer mesmo é quando eu viajo, tenho a possibilidade de mostrar aquele lugar, porque eu também estou conhecendo aquele lugar, vivendo aquilo, né, com as outras pessoas. Então, essas são as minhas histórias favoritas. Eu tinha muita vontade de fazer um documentário sobre a história da minha tia, que morava em São Paulo, que se chama, a gente fez esse documentário que se chama Mineira Solitária, tem 2 anos, e foi muito bacana. Era um sonho muito grande, eu tinha essa história na minha cabeça, ela me contou um dia, e a gente acabou, eu consegui oferecer lá na TV, a gente acabou transformando em documentário. Então, meus próximos projetos eu gostaria que fossem relacionados a isso, a viagens, a coisa bonita, a coisa que a pessoa vai chegar em casa e vai ficar relaxada. Sabe? Já basta o dia a dia que a gente está vivendo de tanta tragédia. E a Lili é aquela que gosta mesmo, né, do trekking, da caminhada. Eu vejo que é esportista, o próprio marido e o filho acompanham também. Eu gosto porque a gente vive no estado que é cheio de montanha, de cachoeira, de coisa bonita. Então você tem que aproveitar o que você tem aí, né? Ao seu alcance. Eu gosto bastante assim da natureza. Eu fui picada pelo bichinho das plantas, né? Então eu gosto de cuidar das minhas plantinhas. Tenho minha jabuticabeira aqui no meu apartamento desse tamanho, que já está na terceira safra já esse ano. Então eu acho que é um luxo a gente poder, né, cuidar, a gente poder ter o que a gente tem hoje. Eu fico pensando às vezes, para qual país eu mudaria se eu tivesse que mudar para algum país? Aí vem na minha cabeça, olha, não pode fazer muito frio, tem que ter uma vegetação assim bacana, cachoeira, praia. Aí você não aí acabou, não tem mais, entendeu? A gente tem um privilégio muito grande de morar nesse nosso estado, que é muito rico. Então, eu gosto de aproveitar e eu sou muito feliz aqui. Olha, eu fiquei feliz de saber que você quer contar a história do Norte de Minas. Eu sou de Montes Claros, Norte de Minas, e sou super suspeita, porque eu participei de várias expedições, 900 quilômetros em feriados, e são muitas cachoeiras lindas. É uma região que vale a pena ser apreciada. Eu vou ficar de cara torcida. Vamos ver, tomara que dê certo, porque eu acho que a gente conta muito pro lado de cá e tal, e o norte de Minas ele é muito rico de cultura,
E parece que é outro país dentro de Minas Gerais, que Minas Gerais já é um país, né? O mundo é Minas Gerais. E o norte de Minas, ele tem outro. É um jeito diferente, é uma cultura mesmo diferente dentro do mesmo estado. Eu acho isso muito legal. Incrível. E a gente vai pensar que sempre só dão um olhar para as Minas, né? Porque se o estado chama Minas Gerais, é porque lá nós estamos e somos os Gerais. É, Então, vou torcer daqui, porque é muita riqueza, é um povo. E toda a sustentabilidade do resto do estado, se a gente for pensar na história de construção, a comida nossa vem toda é. de lá. Uhum. Então, eu acho que vai ser legal. Vamos torcer para dar tudo certo.